Aí chegou o sábado de manhã. E foi quando tudo começou a acontecer de fato e que veio o furacão, a tempestade, sei lá o que pode se chamar. O pior momento da nossa vida. Eu levantei, eu acordei com dor, só que eu tava com dor diferente. Aí eu fui ao banheiro e quando eu cheguei no banheiro, que eu sentei no vaso pra fazer xixi, eu tava sangrando. Aí eu chamei o Roger, eu gritei. Roger, amor, amor, amor. E eu acordei assim, atordoado ainda, né, do sono, pulei da cama. E eu fui correndo pro banheiro, né? E a Sabrina tava chorando, muito nervosa. E eu olhei pro chão e tinha sangue. E ali eu já fiquei muito nervoso, né? Já comecei a pensar mil e uma coisas. Não, não entendia nem o que estava acontecendo direito, tinha acabado de acordar. E ela tava sangrando dentro do banheiro. A gente falou com um amigo nosso que é médico, entrou em contato com algumas pessoas para ver o que, é que a gente podia fazer. A irmã de uma amiga nossa também estava se formando em obstetrícia. A gente foi contactando essas pessoas, perguntando o que, é que a gente podia fazer. Enquanto a gente estava se preparando para. Eu não queria ir para o hospital. Não queria, eu estava com muito medo do que eu ia ouvir, do que eu ia viver. O Roger insistiu, disse, não, a gente tem que ir, a gente tem que ir. Eu disse que eu não queria ir, que eu não ia, que eu não ia. E eu chorava muito, muito. E eu fui, tomei banho, chorava muito, eu tava muito nervosa. E aí, depois que a gente se acalmou ali, entrou em contato com algumas pessoas e elas recomendaram pra gente ir pro hospital. E a Sabrina já tava muito apreensiva, assim, já tava muito apreensiva. E eu tentando acalmar, tentando consolar, fazer o meu papel ali. Dizendo que ia ficar tudo bem, dizendo que ia dar tudo certo. Né? Mas eu acho que a Sabrina já tava sentindo, né, o corpo dela. Mas eu acho que não só na dimensão física, né, na dimensão espiritual mesmo. Eu acho que a Sabrina já sentia, né, que estava por vir. Aí eu tive que ficar um tempão no hospital porque tinha o tempo da medicação, depois o tempo de voltar, o tempo de sair o resultado do exame. E o exame ele deveria não ter dobrado, né, aquele valor do beta da sexta-feira, mas ele deveria ter aumentado. Aí a gente foi numa médica de novo. Eu não lembro se era homem ou mulher. A partir do sábado, muita coisa eu esqueci. Eu não, né? O meu inconsciente. Muita coisa devido à situação estressante, o trauma da situação. Muita coisa eu esqueci, muitos detalhes eu esqueci, porque eu não queria ficar lembrando desse dia. Muita coisa me passa despercebido agora. É a primeira vez que eu tô contando essa história assim, por um vídeo, pra uma câmera. Eu acho que é a primeira vez que eu conto, né? O Roger já falou, já gravou um vídeo falando sobre isso na época que tudo aconteceu. Mas eu não. Eu nunca quis gravar. Teve algumas vezes que eu quis, mas desisti. E é a primeira vez, então eu tô tentando puxar da memória algumas coisas e outras não vou lembrar. Porque por medidas de proteção, a minha mente esqueceu, apagou, deletou. Quando eu tava no hospital, que eu tava sob o efeito da medicação, que era intravenosa, que é na veia, que é uma medicação um pouco mais forte, querendo ou não, a dor fica menor. Mas não passava, não passava. Ela continuava. Aí depois disso, a medicação, a gente voltou para casa e a médica recomendou repouso até o dia seguinte. Na verdade, ela pediu pra gente esperar 48 horas
pra voltar a fazer o beta, que aí ele tinha que realmente dobrar. Eu tava sentindo, né, meu corpo, aquelas coisas acontecendo, me sentindo meio inútil por não conseguir gerar o meu filho. Pensava assim, né? E no sábado a gente tinha marcado de falar para os nossos outros amigos que faltavam nesse nosso grupo de amigos mais próximos. E a gente tinha marcado para sábado à noite. Durante a tarde eu passava o tempo todo com dor, muita dor, tomando remédio, dor, sangrando. Mas eu não queria sair da cama, não mexia nenhum músculo para não sangrar mais. Aí a gente rezou, pedi pro Roger rezar na minha barriga. A gente conversava com a barriga, conversava com o bebê, pedia a Deus que tudo, tudo desse certo. Nosso desejo, claro, era que o nosso filho tivesse ficado com a gente. A gente pediu muito a Deus essa graça, mas no fundo a gente sabia que as coisas não iam bem. Eu lembro que eu me senti igual Jesus, no das Oliveiras. Jesus sabia o que ia acontecer, sabia que a cruz ia chegar, e por obediência a Deus ele aceitou, mas ele falou: Senhor, afasta de mim esse cálice. E eu pedi muito a Deus isso. Eu disse: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Nunca é fácil a gente aceitar algo que a gente queria tanto. Aceitar que o final disso seja diferente do que a gente pensou, do que a gente sonhou. A gente tinha que de alguma forma aceitar. O tempo foi passando. Toda vida que o Roger colocava a mão na minha barriga, a dor diminuía. Não sei se era porque eu tava muito tensa e, de certa forma, a presença dele me acalmava. Ele tava sempre muito otimista. Tava vendo o vídeo, dizendo: olha, eu vi um vídeo que uma mulher passou a gestação inteira, teve sangramento e o bebê nasceu. A minha mãe também foi assim. Mas eu sabia que não ia ser assim, meu final não ia ser esse. Eu tava, mesmo com muita medicação, eu continuava sentindo muita dor. E aí o sangramento aumentou. Aumentou muito. E a dor não passava. E eu já tava angustiada. Eu não queria mais ficar sentindo dor. Mas ao mesmo tempo eu sabia que cada dor, que cada gota de sangue era a vida do meu filho que ia partindo. Cada pedacinho, cada parte. Mas eu já tava cansada. Já tava desde quinta-feira nesse looping de dor, de sangramento. Passei o dia inteiro assim. E aí os nossos amigos chegaram, disseram que estavam chegando. Quando eles chegaram juntos outros amigos que a gente já tinha falado pra eles. E aí minha amiga subiu e o Roger insistiu pra ir no hospital de novo, eu não queria ir. Mas eles insistiram, essa minha amiga insistiu, disse que eu ia. O meu amigo tinha um carro, então o carro já tava lá. E a gente ia pro hospital, que eu fosse tomar banho pra ir, né? Porque eu tava suja de sangue. E eu não queria ir, depois, mais uma vez, não queria ir, porque ir pro hospital me dava uma angústia. E ela não queria ir para o hospital, não queria. E eu falei: não,
tem que ir, não tem, a gente não vai ficar aqui em casa sem fazer nada, né? A gente precisa ir. Ela tava com muita dor, ela chorava muito, muito, muito de dor, assim. Aí eu fui, tomei banho. Aí nesse meio tempo, esses nossos amigos já estavam chegando, os que ainda não sabiam. O Roger tava lá fora com ele, com esse outro casal. E eu tomei banho e fui pro quarto sozinha. E em cima da nossa cama tinha um bendito quadro. O quadro que gerou muita briga na nossa casa, mas tudo bem. Essa é a história para outro vídeo. Tinha um quadro de Nossa Senhora de Guadalupe que eu tinha dado de presente pro Roger no aniversário dele. E nessa hora foi quando a dor aumentou drasticamente, assim. Eu não tava mais aguentando. O sangramento também era muito intenso. Eu me ajoelhei na frente desse quadro e eu já sabia que o nosso filho já estava no céu. E eu falei para Nossa Senhora, pedi para ela cuidar do meu filho, assim como ela cuidou de Jesus. Pedi para ela me ajudar e que ela mais que ninguém sabia a dor de perder um filho. Então ela ia me ajudar nessa hora. Não sabia qual era a conversa ali, né? Mas eu vi que era um assunto de mãe para mãe. E eu não quis me intrometer, né? Não quis atrapalhar. Eu lembro até que no meu celular antigo eu tirei uma foto, não sei se ainda tem essa foto. Mas tirei uma foto dessa imagem, né? Sabrina chorando, sofrendo lá aos pés de Nossa Senhora de Guadalupe. Que é a Nossa Senhora que a gente tem muita devoção. A gente casaria, inclusive, no dia 12 de dezembro, né? Mas como era segunda-feira, a gente casou no dia 11 de dezembro. Por causa de Nossa Senhora de Guadalupe. E eu vi que a Sabrina estava ali conversando com Nossa Senhora, rezando, e eu não quis atrapalhar, né? E, e só apreciei aquele momento ali, né? De fé, de oração. Foi algo que tocou muito meu coração, né? E encheu meu coração de esperança, né? De que estaria tudo bem com o nosso filho, com a... E eu rezei uma Ave Maria e nessa hora eu pedi a graça de ver meu filho. E eu vi uma imagem de Maria segurando o bebê recém-nascido no colo, pequenininho. Era um menino. Ele era muito lindinho. Ele tava com roupa amarela, tinha um cabelinho preto, espetadinho assim, bem cabeludinho.
E ela segurava esse bebê, sorrindo, e olhava pra mim. E nessa hora eu senti que ela ia cuidar bem dele. Muito melhor que eu, talvez. E eu pedi que ela cuidasse. E que ele cuidasse da gente. Então, quando a gente voltou pro hospital, depois de tudo isso, eu já sabia que já não estava mais grávida. Aí os nossos amigos chegaram e a gente falou no meio do caminho, né? Quando eu tava entrando no carro, o Roger falou, sabe, não tá grávida. Aí eles comemoraram assim e o Roger logo em seguida falou, mas rezem que a gente tá indo pro hospital, porque ela não tá bem. E eles não sabiam se ficava, não sabiam se ficava feliz, se ficava triste. E a gente entrou no carro lá com o Marcos e a Mariana. E a gente foi correndo pro hospital, né? A gente chegou lá, a Sabrina não conseguia andar. E, e eu lembro que tive que pegar a cadeira de roda pra Sabrina. E fui guiando ela pra dentro da sala de espera. E a gente chegou na sala de espera e não tinha ninguém, né? Tava só a Sabrina. E a Sabrina chorava muito, chorava muito. E o atendimento muito demorado, muito demorado. E, e eu lembro que eu tentava acalmar ela, né? Tentava acalmar ela, tentava acalmar ela. E eu lembro que lá no hospital comecei a mandar mensagem para as pessoas que já sabiam, né? E aquelas mensagens, né, de felicidade, de anúncio, tinham se transformado em mensagem de pedido de oração, né? De apreensão, de medo e de entrega, né? Entrega nas mãos de Deus mesmo, assim, da gente pedir para as pessoas intercederem e rezarem pela gente, porque a gente estava muito vulnerável naquele momento. E eu lembro que naquela correria lá do hospital, a Sabrina, na cadeira de roda, ela me abaixou assim pelo pescoço. E eu falava, amor, tá tudo bem, amor, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. E ela me abaixou nesse momento e ela falou, chorando, né, amor, eu entreguei nosso filho nas mãos de Nossa Senhora. E eu não sei o que senti nesse momento, eu não soube o que senti nesse momento, né? Não sei se eu ficava feliz pela nossa fé, ou se eu ficava triste, porque ela tinha entregado nosso filho. Ela teve uma experiência, né? Mas eu não sei, a minha reação foi continuar dizendo que ia ficar tudo bem, ia dar tudo certo, sempre muito otimista, né? Com muita fé. E aí demorou muito pra ser atendido, demorou pra me chamarem. Foi um caos. Até que chamaram meu nome e eu fui pra sala da médica. Também foi uma das piores experiências da minha vida. Ela falou que eu não estava grávida, que era só uma menstruação muito forte, que meu beto era muito baixo e mandou ir no banheiro ver como é que tava o sangramento. Só que eu não conseguia, na condição que eu tava, sem conseguir andar, chorando. Quem resolveu foi o Roger, eu não lembro mais muita coisa. Foi um atendimento tão ruim que eu só lembro que eu fui no banheiro, falei que tava sangrando muito. E ela passou um remédio, disse pra fazer os exames. Foi isso.
como se eu não tivesse ali entrado na sala dela desesperada, numa cadeira de rodas, morrendo de dor e muito nervosa. Como se eu não estivesse ali. Simplesmente ignorou todo o meu sofrimento. E a gente conseguiu, através de amigos, ir em um outro hospital. E a gente foi correndo com esperança. A Sabrina tinha que tomar medicamento nesse primeiro hospital. Eu arranquei ela de dentro da sala, levei ela para outro hospital. Um pai desesperado faz coisas que a gente nem imagina. E nesse outro hospital ela foi medicada, fizeram exames nela e falaram que poderia só ser uma anidação ou poderia ser um abortamento. É assim que eles falam na medicina. E na minha cabeça eu coloquei que era uma anidação e é isso, e vai ficar tudo bem com o nosso filho. E beleza. E falou que o que a gente podia fazer agora era esperar mais 2 dias, mais 48 horas, para que se confirmasse ou não, mas a gente já sabia que sim. Eu sabia que sim. Ou a perda do bebê. Aí a gente ficou. Eu fiquei. Sei. Não sei explicar. Não tinha mais esperança. No sábado, quando a gente ainda tava no outro hospital, eu falei pro Roger: amor, nosso bebê tá indo embora. E a gente naquela agonia de médico não atende, médico não sabe, médico diz que você não tá grávida, e dor, e sangue, e medicação, e enfermeira nenhuma conseguindo colocar, aquela confusão. Só lembro de que eu falei isso pra ele. Tava o tempo todo rezando e só queria que aquilo acabasse. Isso foi no sábado, depois a gente voltou pra casa, ficou naquela mesma expectativa, né, de esperar as 48 horas, falando com um médico, outro médico, vendo um vídeo, outro vídeo, tentando de alguma forma se conformar com a situação, embora eu não tivesse informação pra isso. E aí eu lembro que a gente voltou pra casa no sábado e a gente ficou no nosso quarto deitado e a gente chorava rezando. Eu lembro que a gente rezou muito nesse dia. A gente rezou demais mesmo, assim, rezou muito. Eu lembro que eu rezava, eu falava: Senhor, que seja feita a tua vontade, mas deixa o nosso filho com a gente. E essa oração é muito contraditória, né? É uma oração muito contraditória, porque a gente quer se abandonar na vontade de Deus, mas a gente quer que seja do nosso jeito, né? É um abandono que não é 100%. Mas é porque eu queria o meu filho comigo, né? Aqui nos meus braços. Queria poder brincar com ele. Queria poder jogar futebol com ele. Queria poder sair com ele. Queria poder bagunçar a casa com ele. Fazer coisas de homem com ele. E eu falo filho, falo homem, por quê? Porque posteriormente a toda a experiência que a gente teve, a Sabrina teve uma outra experiência com Deus, onde ela viu que era um menino e que o nome dele era Isaac. Porque significa o filho da alegria. E foi o que mais o Isaac nos trouxe, foi a alegria. Então eu rezava para Deus, para ele, né, fazer a vontade dele, mas para que ele pudesse deixar o nosso filho aqui com a gente. E eu lembro que uma coisa que eu sempre deixei muito claro entre nós, assim, e pedia para ela deixar isso muito claro também. Que a gente podia ficar com raiva, né, independente do que acontecesse, a gente podia viver o luto, mas
que a gente nunca questionasse a Deus. Talvez tenha até questionado em algum momento ali de fraqueza, de não conseguir se abandonar. Mas a gente sempre acolheu a vontade de Deus na nossa vida, né? E a gente foi dormir ali o sábado, né? O sábado se encerrou de uma maneira bem intensa, assim, bem... Se encerrou sem luz, sabe? A gente tinha perdido o brilho, né? Da terça-feira até o sábado foi, foi um misto de emoções. E no sábado a gente já estava assim, bem abalado, bem triste. O pessoal perguntando o que tinha acontecido e eu não tinha mais força nem para responder, eu só queria ficar triste junto com a Sabrina lá em casa. Mas ainda assim, com muita fé, né? Com muita esperança.